Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Fernando Toledo e aqui comigo, Sandra Maria. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da vida de Alta de Souza, um exemplo de bondade. Desde cedo, Alta de Souza teve a dor presente em sua vida, não é mesmo, Sandra? É verdade, Fernando. Alta de Souza nasceu em Macaíba, então chamada Arraial, depois cidade do Rio Grande do Norte, a 12 de setembro de 1876. Era magrinha, calada, de pele clara. Filha de Eloy Castriciano de Souza, desencarnado aos 38 anos de idade, e de Dona Henriqueta Rodrigues de Souza, desencarnada aos 27 anos, ambos tuberculosos. Antes dela ter completado 3 anos, ficou órfã de mãe e aos 4 anos de pai. Um início de provas muito rudes. A sua existência na Terra foi assinalada por grandes sofrimentos. Muito cedo conheceu a orfandade e, ainda menina, aos 10 anos, assistiu à morte do seu querido irmão Irineu Leão Rodrigues de Souza, vitimado pelo fogo produzido pela explosão de um lampião de querosene na noite de 16 de fevereiro de 1887. Sandra, ela tinha outros irmãos? Sim, Fernando, tinha outros 4 irmãos. Ela e seus irmãos foram criados em Recife, no velho sobrado do Arraial, na Grande Chácara, pela avó materna Dona Silvina Maria da Conceição de Paula Rodrigues, chamada Dindinha, e seu esposo Francisco de Paula Rodrigues, que desencarnou quando Alta tinha 6 anos. Apesar de tudo, a jovem Alta pôde fazer seus estudos normalmente? Antes dos 12 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, no bairro da Estância, onde recebeu carinhosa acolhida por parte das religiosas francesas que o dirigiam e lhe ofereceram primorosa educação. Literatura, inglês, música, desenho e aprendeu a dominar também o francês, o que lhe permitiu ler no original Lamartine, Victor Hugo, Chateaubriand, Fénelon. De 1888 a 1890, a jovem Alta estuda, recita, verseja, ajuda as irmãs do colégio, aprimora a beleza de sua fé na leitura constante do Evangelho. Mas Sandra, Alta de Souza ainda teria dificuldades a vencer? Sim, Fernando, teria, pois aos 14 anos, no ano de 1890, os primeiros sintomas da tuberculose se manifestaram. Enfermidade essa que lhe roubou, em plena juventude, o vício e que foi a causa de seu desencarne, ocorrido na madrugada de 7 de fevereiro de 1901, na cidade de Natal, aos 24 anos de idade. Os médicos nada puderam fazer e Dindinha retornou com todos para a terra norte rio-grandense. Ei-los todos em Macaíba. Foi sepultada no cemitério do Alecrim e, em 1906, seus restos mortais foram transladados para o jazigo da família, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Macaíba, sua terra natal. O forte sentimento religioso e mesmo a doença não a impediram de ter uma vida absolutamente normal em sociedade. E assim, encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Alta de Souza. Sandra, o que podemos dizer sobre a religiosidade de Alta de Souza? Ah, Fernando, ela era católica, mas não submissa ao clero. Ela não se macerou, não sarjou de cilícios a pele, não jejuou e jamais se enclastou. Era comunicativa, alegre, social. A religiosidade dela era profunda, sincera, medular, mas não ascética, mortificante e mística. Seu amor por Jesus Cristo, ao anjo da guarda, não a distanciaram de todos os sonhos das donzelas. Amor, lar, missão maternal. Com 16 anos, ao revelar o seu invulgar talento poético, enamorou-se do jovem promotor público de Macaíba, João Leopoldo da Silva Loureiro, com a duração apenas de 1 ano e poucos meses. Dotada de aguda sensibilidade e imaginação ardente, dedicava ao namorado amor profundo, mas a tuberculose progredia e seus irmãos convenceram-na a renunciar. A separação foi cruel, mas apenas para Alta.
o promotor não demonstrou a menor reação. É verdade que ele gostava de ouvi-la nas festas caseiras a declamar com sua belíssima voz envolvente, aveludada, e com ela dançar quadrilhas, polcas e valsas, mas não era o homem indicado para amar uma alma tão delicada e sonhadora como Alta de Souza. Faltava-lhe o refinamento espiritual para perceber o sentimento que extravasava através dos olhos meigos da grande poetisa. Sandra, essas experiências a marcaram profundamente? Sim, essa sucessão de golpes dolorosos marcou profundamente sua alma de mulher, caracterizada por uma pureza cristalina, uma fé ardente e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes, cuja miséria tanto a comovia. Era vista lendo para as crianças pobres, para humildes mulheres do povo ou velhos escravos, as páginas simples e ingênuas da História de Carlos Magno, brochura que corria os sertões, escrita ao gosto popular da época. E sua poesia sofreu as mesmas influências? A orfandade da poetisa ainda criança, o desencarne trágico de seu irmão, a moléstia contagiosa e a frustração no amor, esses 4 fatores amalgamados à forte religiosidade de Alta levaram-na a compor uma obra poética singular na história da literatura brasileira, Horto, seu único livro. É um cântico de dor, mas também de fé cristã. A primeira edição do Horto saiu do prelo em 20 de junho de 1900. O sofrimento veio burilar a sua inata sensibilidade, que transbordou em versos comovidos e ternos, ora ardentes, ora tristes, lavrados à sombra da enfermidade, no cenário desolador do sertão de sua terra. Em 14 de novembro de 1936, houve a instalação da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, com a poltrona 20, dedicada a Alta de Souza. Nesse ponto, fechamos o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Voltaremos a seguir com o terceiro e último bloco sobre a vida de Alta de Souza. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje, apresentamos um pouco da vida de Alta de Souza. Após seu desencarne, o que houve com ela, Sandra? Livre do corpo, totalmente desgastado pela enfermidade, Alta de Souza, irradiando luz própria, lúcida e gloriosa, alçou o voo em direção à espiritualidade maior. Mas a compaixão que sempre sentira pelos sofredores fez com que a poetisa, em companhia de outros espíritos caridosos, visitasse constantemente a crosta da terra. Foi através de Chico Xavier que ela pela primeira vez revelou sua identidade, transmitindo suas poesias enfechadas em 1932, na primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, lançado pela Federação Espírita Brasileira. E ela via-se finalmente libertada? Em sua existência física, Alta de Souza foi a ave cativa que cantou seu anseio de liberdade. O coração resignado que buscou no Cristo o consolo das bem-aventuranças prometidas aos aflitos da terra. Além do túmulo, é o pássaro liberto e feliz que, tornado ao ninho dos antigos infortúnios, vem trazer aos homens a mensagem de bondade e esperança, o apelo à fé e à caridade, indicando o rumo certo para a conquista da verdadeira vida. Sandra, e quanto à campanha Alta de Souza? Fernando, a campanha de fraternidade Alta de Souza foi idealizada pelo companheiro Ninfo de Paula Correia e aprovada em 3 de fevereiro de 1953 pelo Departamento de Assistência Social da Federação Espírita do Estado de São Paulo, então dirigido pelo saudoso confrade José Gonçalves Pereira. E com isso, tornou-se uma bela homenagem à nossa querida poetisa Alta de Souza. Assim, terminamos o nosso programa de hoje, desejando que todos tenham gostado.